E aí, pessoal, vamos falar de Santos Futebol Clube. Hoje teve a apresentação oficial do Alfredo Morelos, o centroavante do time do Santos, contratado junto ao time do Rangers, lá da Escócia. A gente vai falar um pouco mais sobre o posicionamento dele dentro da entrevista coletiva, as respostas dele, que segundo o assessor de imprensa do time do Santos, o Maradei, ele falou que ele foi muito bem nas respostas, mas o que a gente quer ver mesmo é dentro de campo, né, pessoal? Então, antes da gente começar a falar sobre as impressões daquilo que aconteceu na entrevista coletiva, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like aí, que é importante para a gente disseminar cada vez mais esse canal que só fala a respeito do time do Santos, né, pessoal? Das categorias de base, das sereias da Vila, olha, eu vou falar um negócio para você, deixa para lá, né? Mas vamos lá. A apresentação oficial hoje do Alfredo Morelos, hoje na entrevista coletiva, muitas perguntas foram feitas, né, para ele, né, a respeito de posicionamento, a respeito da condição física, a respeito da grandeza do time do Santos. Eu acho que as perguntas, elas foram direcionadas para esse contexto, porque é o mais importante, né? Qual, por exemplo, a posição que ele mais gosta de jogar, né? Que foi a pergunta que não queria calar ali na entrevista coletiva, ele disse que era como centroavante. Mas também ele joga como segundo atacante. E aí é legal. Por quê? Porque ele não joga num posicionamento apenas, né? Então, a gente precisa lembrar, você, torcedor santista, e todos aqueles que estão acompanhando o canal Vargas Santos TV, que o Santos tem muitos centroavantes, né, pessoal? O Santos tem lá o Furt, que treinou essa semana como titular, mas com a presença novamente do Marcos Leonardo, que ia fazer o segundo amistoso lá contra o time do Marrocos, e por conta lá do terremoto teve que acabar voltando para a equipe santista. Então, muito provável que saia o Furt, mas entre o Marcos Leonardo, então é Marcos Leonardo e mais um, né? E aí a gente está falando a respeito da escalação do time do Santos, né? O Diego Aguirre um pouco mais conservador, vai jogar realmente para se defender e sair no contra-ataque, ninguém tira isso da minha cabeça, improvisando novamente laterais, que não são laterais, né, que são na verdade zagueiro, que nem o caso do Joaquim, que volta a jogar naquele mesmo esquema do time do Grêmio, mas outras perguntas foram feitas também para o Alfredo Morelos, e uma delas foi desse do posicionamento. Ele falou que gosta de jogar realmente como centroavante, mas também como segundo atacante. Perguntaram para ele da grandeza do time do Santos, qual o motivo pelo qual ele aceitou o convite, né? Ele falou assim, olha, quando eu vi que era o time do Santos de pronto, eu já aceitei. Haja vista que é uma liga muito forte, né? A Liga Brasileira, a gente ouve falar muito a respeito disso. Evidentemente que ele estava falando em espanhol, mas o pouco que a gente conseguiu entender ali, inclusive tinha um tradutor ali do lado, das perguntas que ele não conseguia entender ali dos repórteres, né? Chamados periodistas, né? Pela língua espanhola. Mas a gente conseguiu entender a grande maioria da entrevista ali. E essas perguntas foram, pelo menos para mim, as mais importantes. O posicionamento dele, que ele falou que ele joga como centroavante, segundo atacante, né? Já jogou com dois atacantes também, então você imagina ele com o Marcos Leonardo ali na frente. Eu penso pouco nisso, pessoal, a não ser que tiver uma condição muito favorável, né? Por quê? Porque se tiver Mendonça e se tiver Lucas Braga no time, eu já falei para você, esses dois jogadores jogarão. Pode ter certeza absoluta disso. Ou joga o Lucas Braga, ou joga o Speed Mendonça, né? Se der, joga os dois sempre. O que não vai ficar, só a não ser que tiver com cartão amarelo, né? Que não puder jogar os dois. Se você tiver condição de jogar um ou outro, o Diego Aguirre com certeza vai colocar. Então, imaginando que não jogue um ou outro, dá para jogar com os três ali na frente, né? O Speed Mendonça, ou jogar com o Marcos Leonardo juntamente com o Morelos. Aí você pensa, porra, Vargas, e o Maximiliano, né? O Maximiliano Silveira também pode jogar. Só que tem muitos centroavantes, como havia dito para você, que eu não vou falar de novo. Ó, tem o Menzenga que não vai ficar, tem o Furt que está treinando como titular, vai sair para a entrada do Marcos Leonardo, tem o Silveira, que é o Maximiliano Silveira, tem o Morelos. Cara, tem muito centroavante. E eu não sei realmente o que será feito. É bem verdade que Marcos Leonardo e o Menzenga, realmente no ano que vem, muito provável que eles não ficam e ficarão apenas os três aí, né? Que são os protagonistas. Aí vai estar aquela briga do caramba para poder quem vai ser realmente o titular. Depende de muito daquilo que vai acontecer, pessoal. Mas eu estou muito confiante realmente no Morelos, né? Ele
e principalmente ali também o Maximiliano Silveira. Agora, outras perguntas, eu estou dando uma olhada aqui na minha colinha, né? Última partida dele foi em maio, né, pessoal? Última partida dele foi em maio desse ano, né? Que realmente faz aí que 3 meses que ele está parado. E aí, perguntado a respeito do condicionamento físico dele, ele disse o seguinte, falou, olha, eu não estava treinando em nenhuma equipe, mas também não estava parado, né? Estava treinando em separado. Normalmente, o jogador, quando está sem contrato, quando está em vias de fato para tentar resolver sua vida em outro clube, né? Normalmente eles retornam para o seu país de origem ou alguma equipe que ele já jogou, que ele tem abertura. Para isso, muitas coisas assim acontecem aqui no futebol brasileiro. Você vê aí que tem jogadores que estão de férias, ou jogadores aí que está tentando ser contratado, ou está se tratando de contusão ou coisa do tipo. Aí eles vão treinar aí num centro esportivo, numa equipe aí de coração, e aí fica treinando. É bem verdade que ele fica treinando em separado, mas não é a mesma coisa, né, pessoal? Mas também, pelo menos, ele não esteja parado. Porque fisicamente ele falou que já se sente preparado para essa estreia nesta quinta-feira às 19 horas contra o time do Cruzeiro, né? Agora, é importante a gente frisar isso, que depois dessa pergunta teve outra também, que vai muito de encontro com a equipe do Santos. Foi perguntado a respeito do emocional dos jogadores do time do Santos, se isso influenciará na sua posição dentro de campo. Ele falou assim, olha, tudo isso que vocês estão falando, o que deu a entender para fazer um resumo, né? Que os caras bateram muito forte na situação do Santos, e todos esses atacantes que estão sendo contratados e vindo para a equipe do Santos, né, pessoal, sem exceções, sabe a situação em que o Santos se encontra. O Santos se encontra na zona do rebaixamento, o Santos é um time gigante que tem que sair dali. O Santos, que é uma equipe que é muito forte, né? Que é uma questão de tempo. E aí, essa situação não é única e exclusivamente do torcedor santista, tem que ser feita pelos jogadores do time do Santos, que tem que tirar o time dessa situação. Tudo isso, os jogadores, quando vai dar entrevista, eles sabem a respeito disso. Agora, teve mais perguntas que eu achei interessantes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele joga como 9, né? Eu já falei para você como segundo atacante. E perguntaram para ele o que ele fez aceitar a vir à equipe do Santos. Aí ele falou sobre a grandeza do clube, que todo mundo fala, que isso me parece que é uma coisa bem, né? Eu não digo protocolar, né? Eu acho que ele não vai falar uma coisa diferente disso, né, pessoal? Ele está vindo para um clube realmente muito gigante, muito famoso, muito forte, né, aqui no Brasil e no mundo, e você sabe que a marca Santos é muito forte. Eu não ia falar uma coisa diferente, né? Perguntado a respeito da seleção brasileira, que ele não tem, melhor dizendo, da seleção colombiana, que ele não tem frequentado, né? Se seria, de repente, se ele fazer um campeonato legal, se ele começar a fazer gols no time do Santos, se não seria uma oportunidade realmente dele voltar à seleção colombiana, né? Ele falou que sim, mas isso é uma consequência. Se ele for conseguir fazer gols, jogar bem, o time ficar bem, existe uma perspectiva muito grande dele voltar à seleção da Colômbia, né? E aí ele tem um parceiro ali, que é o Speed Mendonça, né? Eu acho que foi Felipe Camargo que perguntou a respeito disso, para ele, a respeito disso. Eu não sei se foi ele ou se foi outro periodista, né? Outro repórter, que perguntou a respeito de adaptação. Ele falou que está se adaptando muito bem, que o Mendonça está ajudando muito ele. Perguntou a respeito do entrosamento também, dentro de campo, se ele já estava esperto, se conseguia ter muitas diferenças. Ele falou, o jogo realmente é diferença, mas isso com o tempo as coisas vão melhorando, né? A gente tinha, eu joguei num time por 6 temporadas, a exemplo do que acontece com todos os times do Brasil e no mundo, sempre tem a mudança de jogadores e de treinador também, né? Então a gente tem que se adaptar, não tem outra alternativa. Então foi feita uma outra pergunta para ele, que ele tem o apelido de Búfalo, né? Os caras lá no Rangers, por ele ser forte, por ser troncudo, bater de frente com os zagueiros e tudo mais, então por essa característica apelidaram ele de Búfalo. Ele falou normal, é um apelido que ele foi conquistado lá no Rangers mesmo, né? Pelo fato dele ser realmente muito forte, mas o que me pareceu, pessoal, é que realmente ele está com muita, mas muita vontade, muita volúpia realmente de dar certo na equipe do Santos. Isso é o mínimo, né? Para não dizer outra coisa, que um jogador tem que ter. Ele vai ser bem pago, o Galo, que é o coordenador esportivo do time do Santos, que estava observando ele já fazia um bom tempo,
Ele disse que ele já sabia disso, ele se sentiu lisonjeado pela característica que ele tem, esse jogador, de fazer muitos gols, né? E ele espera retribuir todo esse conhecimento, todo esse estudo que foi feito em cima dele na equipe do Santos. E quem sai ganhando realmente com isso é o torcedor santista, né, pessoal? Teve várias perguntas que foram feitas, mas na sua grande maioria, estou dando uma olhada aqui, na sua grande maioria foram perguntados a respeito do seu posicionamento, a condição física e a condição mental por conta da situação que o Santos se encontra na zona de rebaixamento. Ele saiu muito bem nas respostas, né? Posso dizer assim, me surpreendeu, às vezes ele não conseguia entender, tinha um tradutor ali do lado, né? Traduzindo por espanhol, mas deu para entender legal a entrevista coletiva aí do Alfredo Morelos, e eu torço para você, Alfredo Morelos, que realmente você vai muito bem na equipe do Santos. Realmente como primeiro, como segundo atacante, que você consiga realmente fazer muitos gols, né? A perspectiva do torcedor santista é isso, e eu acho que você vai cair nos braços da torcida, vai se sentir muito bem, principalmente quando você jogar lá na Vila Belmiro, no Alçapão Alvinegro, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, a todos os comentários, que é legal, pessoal. Pode continuar a fazer. Vargas Joaquim, abraço, tchau.